18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, desde o tempo de Salomão eu peço por esta pessoa que tem se afastado dos seus entes queridos, conhecidos, porque se sente envergonhado, ultrajado. Nesta pandemia, esta pessoa, ela se deparou com uma situação, um problema, uma perda, algo que ainda não foi superado, e ao invés de buscar ajuda, ele se enclausurou em um mundo virtual, se afastou de todos, inclusive da tua casa. Esta pessoa que está afastada, amedrontada, acomodado, intimidado. Ó Deus, eu oro por todos, pelos que estão sofrendo com uma dor crônica, com um vírus, uma bactéria, uma doença incurável, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor disse que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Então usa esta água como um ponto de contato. Consagra esta água e arranca esse tumor, esse vírus, essa infecção, essa bactéria. Esta pessoa que chora porque já não quer mais ser agressivo, possessivo, dominador. Esta pessoa já não quer mais ser um ditador na sua casa. Usa esta água e arranca esse espírito de separação, esse espírito que fez esta pessoa se afastar de todos. Mas agora o Senhor vai ao encontro dele, aí, em casa, no carro, no trabalho, no hospital, no presídio, não importa o lugar. O Senhor sabe a dor que esta pessoa carrega. E eu peço, usa esta água e dá para ele um sinal, pois eu sei que o Senhor ressuscitou. A cruz está vazia, pois o Senhor disse: está consumado. Beba, meu amigo, desta água e receba a saúde, receba a paz, receba a força para buscar e obedecer a Deus. E o mal que lhe oprimia, que lhe isolava, que lhe angustiava, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: em nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo, seja livre. Meu Deus, aceite, receba esta vida em tuas mãos e abençoe a todos que vão neste domingo, no domingo da decisão, tomar essa decisão de se entregar e se batizar nas águas. Esta pessoa que duvidava da tua palavra, que blasfemou contra ti, mas agora pede perdão. Por ignorância ele fez isso, julgou, desprezou a Santa Bíblia, mas agora ele pede perdão. Seja perdoado, meu amigo. Coloque a sua mão sobre esta bata e tome a decisão de se batizar nas águas. Aproxime-se do seu televisor, computador e diga: neste domingo eu vou assumir a minha fé em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. E graças a Deus. Meu nome é Cleonice, eu sou da igreja da cidade de São Jorge, de Santo André, e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com problemas no casamento. Devido a esse problema, isso afetava muito a minha vida, o meu eu, porque eu me sentia muito triste, angustiada. Meu esposo, ele tinha o vício da bebida. Teve final de semana que ele saiu para viajar, falando que ia a trabalho. Depois eu descobri que não era trabalho, ele tinha ido mesmo para uma diversão. E isso me afetava muito. Eu me sentia muito inferior, me sentia mal, porque o que passava pela minha cabeça, eu acho que ele não gosta de mim. E eu ia trazendo aquilo para dentro de mim, e aquilo ia fazendo um mal. Só eu sabia o que eu passava. À noite, quando eu ia dormir, teve uma época que ele trabalhava à noite, então ele ia trabalhar, eu ficava em casa, as crianças iam dormir e aquilo vinha na minha cabeça. Que situação era aquela? Para que casar? Para que estar numa vida daquela que eu estava? Me sentia muito sozinha.
muito mesmo. Era muito, assim, de você olhar à noite e você falar, tenho filhos, tenho uma família, mas eu não sou completa. Na época, minha mãe me levava na igreja, ela me chamava, eu ia. Só que eu ia por ir. Eu ia para agradar minha mãe, na verdade. Mas aquilo não resolvia. Eu ouvia as pessoas falarem do que Deus fazia na vida delas, da mudança que acontecia. Eu via a diferença na vida daquelas pessoas, eu via a diferença na vida da minha mãe. Só que aquilo tinha um bloqueio dentro de mim, que não me fazia, assim, me firmar. Falar, não, eu preciso ter um compromisso com Deus. E eu não me preocupava com isso. Ouvia falar sobre salvação, o pastor falava, o pastor pregava, mas eu imaginava assim, não estou fazendo nada de errado. Então, se eu não bebo, eu não faço nada de errado, a minha vida é de casa, sabe, não saio de casa para outra coisa. Então, eu imaginava assim, se eu morrer, eu não vou para o inferno. Mesmo eu sabendo que eu não estava fazendo nada de errado, eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha pavor de morrer. Até que um dia a gente estava indo na casa de um parente e o meu esposo ele estava bêbado. E a gente confiou de que ele conseguiria dirigir. Tinha parentes dentro do carro junto com a gente. E a caminho dessa casa, a gente sofreu um acidente de carro. Meu esposo capotou o carro com a gente dentro. E assim, eu me machuquei muito, muito. Eu lembro que dentro do carro a minha mãe estava e a minha mãe gritava Jesus o tempo todo para cuidar da gente, para não deixar que nada viesse a acontecer com a gente ali dentro daquele carro. E quando a gente, assim, a gente saiu de dentro do carro quando o carro parou, até hoje a gente não entende como que saiu 5 pessoas de dentro do carro. E eu toda machucada. Toda, o meu rosto, a minha mão, todo deformado. Todos saíram bem, não tiveram nada, nenhum arranhão, só eu. Na época, conforme machucou muito, cortou o meu olho, eu fiquei com o olho todo para fora, o rosto todo cortado. Eu tinha corte no rosto, corte dentro da boca, corte na mão, a minha mão toda cortada. Nessa época, logo que eu sofri o acidente, eu percebi que realmente não tinha mais tempo. Porque eu falei, se eu sofri o acidente agora e eu tivesse morrido, eu sabia muito bem para onde eu tinha ido. Aí foi quando eu fui, realmente eu falei, eu preciso voltar, eu preciso ir para a igreja e mudar essa situação. Aí eu fui para a igreja e naquele momento eu decidi que eu tinha que entregar minha vida, eu tinha que tomar uma atitude. Aí foi quando eu comecei a buscar, fazer as correntes. Primeiro eu fui buscar por mim. Mesmo meu esposo ainda no vício, porque eu precisava tratar o meu eu. Eu me batizei nas águas, aí eu me entreguei totalmente ao Senhor Jesus. Eu vi que eu precisava dele, aí eu ouvi falar que o Espírito Santo ele muda, né? Ele transforma o nosso ser, a nossa vida. Eu precisava que ele estivesse dentro de mim para que eu pudesse mudar, para que pudesse haver uma transformação dentro do meu eu. Foi logo que eu fui batizada com o Espírito Santo. Ah, foi um dia maravilhoso. Eu estava na igreja, numa reunião à tarde, sabe? Então você imagina assim, eu vou 3 horas da tarde na igreja, mas é um horário que não tem ninguém, né? Tem poucas pessoas. Ali eu coloquei toda a minha vida no altar. Daquele momento em diante, eu lembro assim que eu cheguei em casa numa alegria tão grande que não tinha como não transparecer, né? E meu esposo olhava assim para mim sem entender. Mudou tudo. Mudou o meu modo de ser, mudou o meu modo de agir. Mudou a minha, assim, a confiança que eu tinha em mim, aquilo que eu sentia, aquela tristeza que eu sentia, aquela coisa de ficar sozinha, de me sentir sozinha, eu já não tinha mais. Aí eu passei a ter a certeza da minha salvação. Eu falei, hoje eu sei que se eu morrer, eu tô salva. Meu esposo, ele parou de beber, eu indo para a igreja fazendo as correntes por ele, né? O meu filho, na época, tinha crises fortes de asma. Meu filho também ficou curado. Então, hoje, assim, a nossa vida mudou completamente. Hoje a gente tem um casamento que aonde um vai, o outro tá junto. Tudo que a gente faz junto. E, assim, a confiança entre a gente.
amor hoje, respeito. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu estaria perdida. Se tivesse morrido naquela época, com certeza estaria no inferno hoje. A minha vida toda, enquanto eu tiver vida, né? Enquanto eu tiver de pé, a minha gratidão a Deus é sempre. Não tem preço que pague o Espírito Santo na vida da gente, o que Ele faz na vida da gente. A infelicidade da Cleonice não era o casamento destruído, angustiado, o marido viciado, o fato de não poder dormir, ela que se sentia inferior. A sua infelicidade é porque ela não era batizada com o Espírito Santo. Mas quando ela se revoltou contra a ausência de Deus dentro dela, aí, meu amigo, aqueles espíritos malignos saíram e o Espírito de Deus entrou. Todos os milagres urgentes iniciaram com um revoltado. Se você precisa de um milagre urgente, o dia é domingo agora, dia 14. Mas isso vai exigir de você uma revolta. Você tem que se revoltar, não contra as pessoas, não contra Deus, mas contra essa situação que você está vivendo. Porque domingo agora vai ser o dia da decisão. Faça o voto de decisão. Coloque a sua mão sobre essa imagem do altar aqui do Templo de Salomão. Pode colocar aqui a imagem do templo, por favor, Gabriel. Coloque a sua mão e faça um voto. Neste domingo, diga, eu vou para o altar. Contudo, eu vou decidido a uma decisão na minha vida, uma resposta urgente, eu vou receber. Pois bem, meu amigo, agora faça o que você tem que fazer. Materialize a sua fé por meio deste voto. Não espere por ninguém. Provoque a resposta urgente, o milagre urgente que você precisa. A gente acumulava dívida que era difícil de pagar, porque se você abre um negócio e você frustra, automaticamente você fica com uma dívida. E às vezes a sua palavra pendente. Meu nome é Andréia, sou autônoma. Desde pequena, ouvia meu pai falar que a gente tem que acreditar, que a gente tem que tentar. Infelizmente, as tentativas foram frustradas. A gente tentou de tudo que você imaginar, a gente tentou. Tivemos uma lanchonete, fizemos linguiça, vendemos chocolate, tivemos uma trufaria. De tudo um pouco a gente fez, mas foi frustrado. Todas as tentativas batia na trave e a gente não tinha êxito de jeito nenhum. E a gente investia, se esforçava, procurava conhecimento para fazer cada dia melhor, mas não dava certo. O meu pai, mesmo com ele, todas essas tentativas dele, ele era muito autoritário. Então, às vezes havia essa divergência. A gente acumulava dívida que era difícil de pagar, porque se você abre um negócio e você frustra, automaticamente você fica com uma dívida. E às vezes a sua palavra pendente. E aí tentava de outro jeito para querer cobrir aquela outra e acabou virando uma bola de neve. E às vezes ele deixava um lado a desejar, que deixava as coisas em casa faltando, a necessidade da casa em si, né? As coisas básicas. Trabalhei em firma, né? Como ajudante na área de administrativo, mas não tinha uma perspectiva, não tinha como subir de cargo, era sempre muito corrido, muito puxado, e você se dedicar tanto e não ver como posso dizer assim, uma chance de crescer. Então isso ficava meio a gente querendo buscar mais e não encontrar. Quando, na época, eu conheci meu marido, ele era um taxista, ele trabalhava muito e ele recebeu um convite de um tecladista para ele conhecer a Igreja Universal. E até foi inusitado, 6 horas da manhã, mediante a situação e 1 milhão de tentativas que ele já tinha tido também na vida, ele aceitou o convite e foi para a Igreja Universal. Confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar da Igreja Universal e ele me convidou. E quando eu cheguei à Igreja Universal, eu achei que ali era o caminho. Ali ia ser tipo uma porta aberta, uma estabilidade que eu precisava para concretizar os meus sonhos. Quando eu ouvi falar sobre a fidelidade, sobre o que era o dízimo e o que a gente tinha que fazer para agradar a Deus e que isso era importante como se fosse algo primordial. Eu ouvi falar, né? Dei aquela atenção.
Eu li na Bíblia, porque o pastor sempre falava que a gente tinha que confirmar na Bíblia o que estava escrito, e eu sempre fui muito curiosa para isso, me atentava a esses detalhes, e eu falei, poxa, é aqui, eu tenho que obedecer. Porque até eu já tinha tentado de tudo, e já tinha tido tantas frustrações, não ia ser mais uma. Porque estava escrito, era a palavra de Deus, tudo que o pastor falava estava escrito ali naquele papel. Não é possível que aquilo era mentira. Não era possível. Então eu falei assim, não, eu vou praticar isso daqui. Isso daqui vai ser o fato que eu vou colocar, levar para a minha vida toda. Quando eu comecei a ser dizimista, eu ainda era empregada. Com isso, o dinheiro começou a sobrar. Quase. Era um milagre, porque não sobrava. Então a gente começou a observar as mudanças que isso trouxe. Que foram assim, o dinheiro sobrar, a gente conseguir fazer planos e realmente comprar aquilo que a gente queria. E aí os projetos que a gente colocava em ordem, ele conseguia fluir, porque a gente tinha um dinheirinho, já sobrava. Então com essa mudança, a gente conseguiu ir abrir um comércio. Na época mais difícil, o pessoal falou, vocês estão malucos, vocês não podem fazer isso, tá tudo difícil. Aí a gente falou, não, mas Deus é conosco, a palavra de Deus nos garante isso. De tudo um pouco a gente tem na loja. Então abrimos um leque maior, expandimos o negócio, foi surpreendente pra gente, até pra gente foi uma aula. Eu posso dizer, a gente aprendeu junto, crescemos junto e com o tempo a gente sabe que a semente plantada a gente vai colher. Não falta mais dinheiro, não tem mais necessidade das coisas, casa própria, o comércio que cresce a cada dia, a perspectiva de vida aumenta e a gente fica feliz com essa mudança e tem certeza que isso vai mudar também ainda mais, porque a promessa de Deus não mente. Hoje, graças a Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar e Ele é o alicerce que a gente não faz a gente temer a nada, a gente abre confiante que Deus vai dar vitória. Você se perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O mesmo que a Andréia, porque ela investia, ela se esforçava, mas os negócios davam errado. Não havia perspectiva de vida, ela vivia frustrada, porque faltava a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a vida econômica está sobre os que lhe honram em primeiro lugar. Está escrito em Salmos, capítulo 25, versículo 14, o Senhor Deus é amigo de todos? Não, daqueles que o temem. Você está vendo só? Deus é amigo daqueles que o respeitam e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Quer dizer, Deus nos ensina como agir. Da aliança que nós temos com Ele, nos dá direção, segurança, definição, coragem. Ensina você a investir, ensina você a trabalhar, ensina você a prosperar. Domingo agora, dia 14, nós vamos ungir as mãos dos dizimistas, daqueles que são fiéis a Deus, para que você então venha usufruir dos benefícios desta aliança com o Altíssimo. Meu nome é Sidney Faria, tenho 55 anos, sou empresário na área de comunicação e conheci a Universal há mais de 20 anos, de forma negativa. Pelo menos é o que me diziam. Eu sempre vi pastores, sacos de dinheiro, aquelas histórias todas que informavam e tal. Acreditei naquelas conversas que vinham até a mim. Jamais eu iria numa igreja universal. O quê? Já estou passando por situação difícil. De repente, ir lá para um pastor ou um bispo querer tomar o meu dinheiro, tinha um preconceito terrível pelo Bispo Macedo. Eu podia ver qualquer pessoa, mas eu não queria saber de Bispo Macedo, não queria saber, para mim era a mesma coisa do que ser do meu time adversário. E eu sentia uma certa raiva até. Fogueira Santa eu tive uma experiência com a Fogueira Santa com a minha mulher, porque ela já passou a frequentar essa igreja. Eu falei, olha, você é simplesmente maluca fazer isso. Fogueira Santa, isso daí é para tomar mais dinheiro, é um esquema que eles armam para que se possa ter dinheiro. Eu sempre fui muito crítico, né? E sempre critiquei quem quer que seja. Só que chegou um certo momento da minha vida que eu sofri um acidente. Só que as sequelas desse acidente, que foi o impacto fêmuro-acetabular, que eu fiquei sem a cartilagem entre o fêmur e o quadril. Então eu tive que travou minha perna. Literalmente fiquei parado. Fiquei estagnado, não podia mais trabalhar, não podia fazer nada, porque tinha que andar de bengala, muito debilitado. Eu falei, caramba, e agora? O que eu fiz então? Busquei Jesus.
Aí é onde que eu passei por essa situação, eu falei, o único caminho que tem. Mas nunca na Universal, pelo amor de Deus. Fui em outras denominações, conheci outras denominações. E, no entanto, não preenchia. Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu sentia, não era aquilo que eu... Eu simplesmente não tive encontro com o Senhor Jesus, na verdade. E eu estava em busca de alguma coisa mais consistente, um amadurecimento espiritual para a minha vida. Aí é onde que eu falei, poxa vida. Aí eu ouvia os programas da Universal, só que eu mudava o controle, aí entrava o Bispo Macedo, não vou ouvir esse cara não. Mas aí chegou num momento que ele falou, você que está debilitado, está numa situação assim, assado, tal, de madrugada. Aí eu tentava mudar, mas sabe aquele negócio que chamava atenção? Aí eu ficava, deixa eu ver, o que esse cara vai falar. Era assim mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei e ouvi aquilo. Por que não? Não tenho mais nada para ele arrancar de mim. Estou debilitado aqui, estou de bengalinha. Aí é onde que eu peguei e falei, então nós temos que simplesmente fazer o quê? Tomar uma atitude. O que eu fiz? Tomei uma atitude. Fui buscar mesmo, ouvindo críticas, que ouço até hoje, críticas, porque busquei o quê? A Universal que eu tanto criticava. E aprender a que o Sidney em si, ele não é nada sem Deus. É nisso que eu aprendi na Universal. Então tudo que eu achava que era bom negócio, eu pegava e fazia. Lógico, quebrava. Porque eu não tinha o entendimento, não tinha o discernimento, não tinha a capacidade e a humildade de reconhecer que perante a Deus, nós somos um só. Conforme eu fui passando por esse processo, eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, de como lidar, como fazer, como seguir aquele caminho. É onde que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Aquilo de que, poxa vida, é este o caminho, é dessa forma que eu devo agir. Até que chegou num momento que eu senti isso de coração. Peraí, eu vou me dedicar corpo, alma e espírito. Foi onde que eu aprendi a interpretar exatamente aquilo que Deus está falando na sua palavra, que eu sempre lia, ler por ler. Eu lia a Bíblia como se eu lesse um gibi, como se eu lesse qualquer revista em quadrinho. Então, é diferente. Quando eu aprendi com aquela palavra, de que o Espírito Santo estava falando comigo ali, aí é onde que mudou. Não dá para eu expressar o quanto que hoje eu sinto amor pelas pessoas, amor à vida, amor a tudo e a todos. Até aqueles que outrora me fizeram até mal. Eu amo essas pessoas e oro por essas pessoas. Hoje eu vejo o sorriso nos meus próprios olhos. O Espírito Santo fez morada no meu ser, no meu coração. E eu permiti que fizesse isso. Seja por situação ou não, mas quando você conhece o Espírito Santo, você vê o mundo de outra forma. E eu estou vendo o mundo de outra forma. O Espírito Santo é Deus abençoando, porque Ele sabe que eu estou sendo fiel a Ele. Ele conhece nosso coração. Aquilo que eu criticava lá atrás, hoje eu entendo. Hoje eu conheço e participo da Fogueira Santa. Sempre quando tem Fogueira Santa, aliás, a próxima Fogueira Santa eu já estou até me preparando para a próxima Fogueira Santa. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer sem o Espírito Santo. Então, eu não me vejo mais sem o Espírito Santo na minha vida. Sem esse conhecimento que eu tive. A essas pessoas que eram o Sidney Faria lá atrás. Busque conhecer. Busque informações. Constate a veracidade dos fatos. Não caia em conversas. Mas não vai pela dor. Vai pelo amor a você mesmo. Hoje eu vivencio a Universal, que eu aprendi não só a admirar, que é a glória do Senhor Jesus, mas eu aprendi a ver que tudo aquilo que me falavam lá atrás eram balelas, eram mentiras. Quisera eu ter tido há 20 e poucos anos atrás o Espírito Santo que hoje eu tenho no meu ser. Pare de ser bobo. Deixe de ser orgulhoso. Faça
O que o Sidney fez, ele aprendeu com seus próprios erros. Venceu o preconceito, que chamava a gente de ladrões, sabe? Carregando um grande vazio depressivo. Essa foto aqui, em família, era impossível. Hoje um pai de família, hoje um esposo, um homem realizado. Meu amigo, revolte-se e tome a decisão de ir para o altar, porque todos os revoltados têm algo em comum. Leia, não esperam por ninguém. Pare de esperar pelos outros e tome a decisão de ir para o altar. Neste domingo, dia 14, faça um voto de decisão. Deus não vai lhe decepcionar. Às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos juntos com todos vocês estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Eu tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não